Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Eu quero desejar um ótimo dia, desejar também que a reflexão possa nos acrescentar a vida de Jesus, a forma como ele caminhava, como ele atraía pessoas para si. Isso possa servir de motivação, de ânimo, de encorajamento, para que também possamos liderar no modelo que Jesus liderava e como ele impactou o mundo com pessoas improváveis, homens simples, mulheres simples, e ele transformou a vida dessas pessoas em grandes líderes que servem de referência até hoje para a liderança do mundo. Hoje a nossa reflexão vai estar em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, que vai nos dizer assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Levi ou Mateus era um coletor de impostos que trabalhava para Herodes Antipas. Ele recebeu o mesmo convite que Pedro, André, Tiago e João receberam. Assim como os outros, ele seguiu a Jesus imediatamente. Nós vamos entender pela leitura que houve um mal-estar por conta dos fariseus, que chamavam todos aqueles que não seguiam a interpretação da Torá, ele chamava a todos, ou eles, os fariseus chamavam a todos de pecadores. Diferentemente de Jesus, eles se afastavam de tais pessoas. Jesus não se enquadrava no conceito deles de como o Messias deveria agir. Estamos aqui diante de uma situação difícil, porque Jesus chamou esse homem que era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, como Mateus e também como Zaqueu, eram pessoas extremamente indesejáveis, porque Roma mantinha um padrão de cobrança e os cobradores poderiam então cobrar o que eles quisessem acima do que Roma exigia. Geralmente eles enricavam e a população os viam da forma mais negativa possível. E Jesus não só chama Mateus, como também vai para a casa dele, se hospeda ali e acolhe outros pecadores, como o texto vai nos dizer que, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. E isso causou um mal-estar, um transtorno, com muitos comentários negativos da parte dos fariseus, como eu já falei anteriormente. Mas eu quero falar agora desse momento transformador, esse momento extraordinário de poder ter Jesus junto com todos aqueles que estavam completamente à margem da sociedade. Que poder transformador, de uma pessoa odiada a uma pessoa privilegiada. Jesus enxergava Mateus de forma diferente das outras pessoas. O coletor de impostos era um leproso social. A profunda aceitação de Jesus quebrou seu coração e transformou sua vida. Ao mesmo tempo, o chamado dele deve ter causado algumas dificuldades entre os próprios discípulos
não apenas entre os líderes religiosos que estavam ali na casa de Levi. Jesus traz uma palavra desafiadora quando ele diz: aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Jesus não veio chamar admiradores, mas veio chamar seguidores. O maior paradoxo da eternidade é que o reino de Deus é para pecadores. Estamos aqui diante de uma situação muito difícil, não para Jesus, porque Jesus tinha muito claro que ele tinha vindo salvar pecadores, ele estava chamando homens e mulheres para segui-lo, e ele disse várias vezes que ele veio para os doentes, não para os bons. E os fariseus então ficaram naquela posição de acusação, de julgamento, e eles então não aceitaram, como diz o versículo 11, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores? Essa tônica dos fariseus em perseguir Jesus, em julgar Jesus, em destratar Jesus por esse prisma, foi uma constante que terminou na cruz. Mas Jesus, em nenhum momento, ele abriu mão de chamar homens e mulheres e de ajudá-los a encontrar o reino de Deus. É o que há de mais extraordinário no chamado de Mateus para integrar o colégio apostólico dos 12. É que da forma como Jesus o chamou, Jesus também depois se hospedou na casa de Zaqueu, como eu já citei, e também como ele se hospedou na casa de tantas outras pessoas e ajudou, abençoou, curou, restaurou, ressuscitou e impactou todo Israel com a sua dinâmica de reino de Deus e também de ensino. E ele aproveitou esse momento para também nos ensinar que nós precisamos entender e aprender realmente o que ele quer dizer quando ele vai nos dizer: aprendam o que significa que eu quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Nós precisamos fazer uma releitura da nossa vida cristã e também da forma como temos dirigido nossos ministérios cristãos. Hoje, o século 21, nós precisamos pedir que Deus nos ajude a seguir a Jesus no modelo em que Jesus fez e continua desejoso que façamos, porque o ensino dele é para sempre. E a tônica da meditação de hoje é: vão aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que a nossa vida cristã seja pautada por essa dinâmica da misericórdia. Aqui Jesus está citando Oséias capítulo 6, versículo 6, e a tônica do reino de Deus continua exatamente aqui, quando ele vai dizer: eu quero misericórdia e não sacrifícios. Que Deus nos ajude, que a misericórdia do Senhor triunfe sobre o juízo e que o mundo possa receber isso das testemunhas de Jesus, que somos nós, que temos que testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Que onde estejamos, a misericórdia triunfe sempre sobre o juízo. Um grande abraço da pastora Betinha, um ótimo dia e uma ótima reflexão. Amém.